Opinião em debate. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Complexo Sicoob. Produtos e serviços essenciais para o seu empreendimento crescer. Acesse www.sicoob.com.br. Muito boa noite, telespectadores. Este programa é de interesse de todos. Nós vamos falar do seguinte assunto: direito tributário, ou reforma tributária, na verdade. A reforma tributária. Afinal, quem perde e quem ganha com a reforma tributária? Para analisar e discutir esse importantíssimo assunto, 3 feras dessa área, que eu vou dizer o seguinte: essas feras aqui ninguém quer enfrentar não, porque elas são assim demais. O doutor Danilo Orcida, que é advogado tributarista, professor. Dr. Gustavo Reck, advogado tributarista e professor. O Dr. Paulo Felipe Souza, advogado tributarista e também professor. Quer dizer, os caras dão aula neste assunto porque entendem muito bem. E agora alguma coisa parece que está clareando um pouco mais. Eu começo aqui com o Dr. Danilo Orcida. Dr. Danilo Orcida, nós temos alguns programas aqui, até o Dr. Gustavo Reck e o próprio Dr. Danilo estiveram aqui, o Dr. Paulo Felipe Souza não. Mas nós estávamos com uma coisa que tinha uma névoa, né? O que já clareou nessa área que faltava clarear? Tudo ou um pouco ainda falta clarear? Pois bem, Roosevelt, no último programa tínhamos 3 propostas em pauta. Agora temos uma proposta que avançou, né? Temos a PEC 45 de 2019, que é uma proposta de emenda constitucional de iniciativa do deputado do PMDB, Baleia Rossi. Esta foi a PEC que acabou avançando e foi objeto de aprovação na Casa Legislativa. Lembrando que o nosso sistema legislativo ele é bicameral, portanto, a matéria seguiu para o Senado, ainda depende de aprovação do Senado para que avance e possamos ter, portanto, aí sim poderemos falar na reforma tributária, que dependerá de uma série de leis complementares, de leis que regulamentarão em especial a figura das alíquotas e da calibragem dessa tributação. Mas o que muda, né, da nossa última conversa para cá foi, digamos que, a definição de qual proposta avançou na Casa Legislativa. Então temos aí a PEC, que é a PEC de 2019, denominada PEC número 45. Bom, doutor Gustavo Reck, até o doutor muito versado na sua área, achou, como eu, que a reforma tributária não iria, não passaria. Mas o senhor não contou, porque tem muita raposa, tubarão ali, mas uma baleia, a história, o Baleia Rocha foi como uma baleia para cima de todo mundo. Mas eu vejo hoje, eu estava vendo com muita preocupação, e estou pensando que, poxa, é preciso pensar um pouco no Brasil. Assim, preliminarmente, é possível prever quem perde e quem ganha? Boa noite a todos. Pois bem, José, comentávamos nesse programa anterior que a expectativa, pelo menos a minha, é que a reforma tributária não avançasse tão rápido. Avançou, a gente ouviu falar um pouquinho de emendas aí para não entrar nessa seara, passou na Câmara, como o Dr. Danilo comentou, ela vai para o Senado agora. E essa proposta que foi a princípio aí aprovada e que ainda tem uma série de discussões a serem seguidas, ela traz alguns indicadores, né? Ela vem falar um pouquinho mais sobre tirar uma tributação em cima de setores como médico, como de educação, como da indústria, que sofrem um pouquinho, principalmente da indústria, e prejudicar, se essa for a palavra mesmo, alguns setores, por exemplo, da prestação de serviço. Eu trago sempre um número importante aqui hoje, a prestação de serviço ela representa 70% do PIB do Brasil. Então, se é um setor que vai ser onerado, a gente está falando de um setor altamente produtivo. Todos são fundamentais, mas de um setor altamente produtivo. Mas a gente precisa deixar aqui um disclaimer que é o seguinte, não tem nada definitivo, não tem nada aprovado, ainda está muito superficial para poder dizer algum número, alguma alíquota, porque carece de fato dessa regulamentação. Mas eu posso usar esses exemplos aqui para você. Uhum. Agora, doutor Paulo Felipe Souza. Bom, considerando que o setor de serviço é o que mais contribui para o PIB e o que mais contribui para os empregos, não é? Eu fico pensando numa coisa muito simples aqui. Se alguém que presta um serviço cobra X e o imposto dele vai ser X mais 2, ele vai pagar esse 2 e passar para
pro cliente dele. Não é? Aí eu pergunto, isso não vai alimentar a carestia, não vai alimentar a inflação para o homem comum, ao invés de ajudá-lo? Boa noite, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Então, se me permite bem rapidamente, a gente tem no setor de serviço aqueles que estão no Simples Nacional. Ao que parece, o projeto de emenda até o presente momento não englobaria nenhuma modificação nele. Mas vamos trabalhar então com os que não estão no Simples, os que pagam ISS de 2% a 5% atualmente. Nós, advogados, professores, talvez na área de publicidade e propaganda, que também é uma prestação de serviço. Sim. Mas, desculpa, um adendo, na publicidade e propaganda, daqueles que passam, que não estão pagando Simples. Exatamente, os que estão fora do regime único de tributação, perfeito. E sim, com certeza, essa alíquota de 2% a 5%, uma vez que unificada junto com a estadual e federal, ou seja, pagando o IBS e a CBS, que são os dois impostos dessa nova proposta, pode-se chegar, o último estudo que nós tivemos é até 28% de tributação. Então, sim, aumentará a tributação e, consequentemente, o empresário vai repassar esse valor para o consumidor. Então, a gente pode esperar nesse setor de serviços, provavelmente, um aumento considerável para as empresas que não estão no Simples. Repito, é sempre importante fazer essa distinção. O sujeito vai acabar preferindo ser preso do que pagar advogado. Pode deixar, são só 10 anos mesmo. Por que não os bons advogados cobram os tubos? Mas cobram os tubos de quem pode pagar também, né? Sim. A gente eu estou falando da área de advocacia, porque normalmente é isso, não dá para tirar do cliente mais do que o cliente tem também, né? É complicado, o doutor Danilo Orcida vê assim, muito problema disso, quer dizer, hectacombe que o pessoal está falando, acabou. O teto social vai ter que se desdobrar, quer dizer, a pessoa pode fazer o quê, por exemplo? Para se livrar disso, um advogado não tem jeito, né? Olha, no aspecto, eu vou tentar aqui trazer um recorte de análise, mas no aspecto dos pontos que enxergo como pontos positivos na proposta da reforma. Embora essa primeira tentativa, Rosivaldo, tenha sido de se tratar apenas da tributação de bens e serviços, aqui, nessa proposta que avançou, temos também a tributação sobre patrimônio, como é o caso da questão da tributação de aeronaves, embarcações, que são bens de luxo, são bens que se encontram num vácuo de tributação. Nessa proposta entram como base de tributação. Há também a figura da tributação progressiva do imposto sobre transmissão, causa mortes e doações, que não é bem em serviço, é patrimônio. E aí a proposta da reforma tributária estabelece, a partir de então, uma ideia de alíquota gradativa, ou seja, quanto maior o valor do imóvel, que será objeto de transferência, maior será a tributação. Quanto menor o valor do imóvel, menor a tributação, de modo a desonerar a tributação daqueles que possuem a menor capacidade contributiva. No sistema atual, indiferente, grande parte dos estados tributam, praticando a mesma alíquota, independente do valor do imóvel, né? Então, a pergunta, é justo o proprietário de um imóvel de 40 milhões pagar a mesma alíquota daquele que transfere um patrimônio de 100 mil reais, já que não há essa figura da progressividade? Então eu vejo que esses pontos avançam, são pontos de avanço, são pontos que contemplam a ideia da capacidade contributiva, do respeito ou da busca da justiça fiscal. Faz sentido nós tributarmos o proprietário de uma motocicleta de baixa potência e não tributarmos o proprietário de um jet ski de luxo, um barco de luxo? Na figura do IPVA, Imposto sobre Veículo Automotor. Então, eu vejo que essas distorções são pontos de avanço dentro do texto da reforma. Eu fico com dó. Se tem o Learjet lá, vai ter que pagar mais, um helicópterozinho, um iatezinho. Não, mas isso é muito maldade, não é? Eu sei que tem uma motocicleta. Quem mandou nascer pobre, né? Tem que pagar mais imposto mesmo. Mas, assim, olhando dessa forma, faço uma brincadeira aqui, mas eu entendo que particularmente, eu acho que isso pode ser uma coisa pacificada, porque o cidadão que tem esse tipo de bem, digamos assim, de luxo mesmo, é um luxo. Ninguém precisa ter um jet ski, não é? Ninguém precisa ter um helicóptero. Precisa. Às vezes pode acontecer, mas é raro, né? São brinquedinhos de luxo, né? E essa pessoa que tem isso, tem gordurinha. Quer dizer, ninguém compra aí um
um King Air, ou seja o que for, se não tiver uma gordurinha para isso. Então, me parece que pode ser um sacrifício pela primeira vez da parte que tem mais condições econômicas no país. Porque todas as vezes que vem uma reforma, vem alguma coisa no país, o sacrifício é da grande massa trabalhadora, não é? Eu acho que pela primeira vez eu vejo um pedido de compreensão daqueles muito ricos, ou dos ricos, não é? Mas nós vamos falar se isso pode onerar também a classe média. E o que é rico no Brasil? Essa é uma boa pergunta para o próximo bloco, lembrando que a Unimed cuidar de você sempre. Esse é o plano da Unimed. Cuida da minha família, tem que cuidar da sua também. E Bandeira Odontologia Especializada. O Dr. Carlos Bandeira é um grande odontólogo que fica ali na Avenida Deputado Jamel Cecílio, no Business Style. É só ligar 3281-0647 ou entrar na rede social aí que você acha Dr. Carlos Bandeira. E também, lembrando que a Levite, hoje tem a Levite, né, Ana? Faltar aqui a Levite, essa água maravilhosa que tem o teor de sódio, o menor índice de teor de sódio do mundo, além de ter um sabor extremamente agradável. Entrega na sua residência. Telefone 3255-9626. Voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate nesta noite. Reforma tributária. Afinal, quem perde e quem ganha com a reforma tributária? Eu começo aqui com o Dr. Paulo Felipe Souza. Dr. Paulo, eu fico muito revoltado às vezes com a noção que a maioria dos brasileiros tem de ser rico. Aqui o sujeito fala para mim, eu mando espalhar. Quando fala coisa boa, eu falo, você é rico. Eu falo, por quê? Você tem carro, tem casa. Pô, ter um carro, uma casa e ter condições de viajar, fazer uma viagem, não importa para onde, né? Isso, em qualquer lugar do mundo, é classe média baixa, né? Aqui o sujeito olha como rico, né? Então a noção de rico aqui é muito interessante, né? E eu pergunto, então a classe média, por exemplo, que é a classe média, a maioria dos advogados acha que aqueles que chegam lá são classe média. Eu não vejo, pouquíssimos advogados são aqueles que são os grandes advogados que são considerados ricos mesmo. Então eu pergunto, essa reforma tributária para a classe média, naquilo que a classe média é e deve ser classificada, vai prejudicar a classe média? Eu acredito que sim. E tomo até emprestado as palavras dos nossos colegas, o Danilo, o Gustavo. O Danilo trouxe a informação de que, e eu também, que vai haver Voltando ao início, a premissa é, a ideia da reforma não é mexer em quantidade de tributação. Ou alguns setores serão onerados e outros menos. Dentro do que o Gustavo colocou muito bem, a prestação de serviço, todos nós contratamos. Nós temos plano de saúde, como a propaganda da Unimed agora há pouco, nós temos odontólogos, advogados, aquela pessoa do condomínio, segurança. Então são serviços indispensáveis. Se há majoração desses serviços, quer me parecer que dentro do que eu pago, eu me incluo dentro da classe média, como você bem colocou, vai haver um aumento de pagamento no valor. Por que eu digo isso? Inclusive, até uma das propostas da emenda é a desoneração dos produtos da cesta básica. Uma vez que você desonera alguns produtos, você joga a zero a alíquota. Não vai ser tributado pela CBS e pela IBS. Se alguém não paga, alguém tem que pagar. Esse é um aspecto. Outro aspecto, alguns impostos serão reduzidos a 40%. Ao invés da alíquota cheia de 100%, vai se pagar apenas 40%. Se alguém paga menos, alguém vai ter que pagar a mais. Quer me parecer que quem está lá na base da pirâmide acertadamente vai pagar menos, mas a conta vai chegar para nós que estamos aqui no meio, aumentando a tributação média nossa. Essa é a perspectiva que eu tenho até o presente momento. Pode ser que mude, é claro. Uhum. Mas, doutor Gustavo Reck, considerando que o Lula tem um projeto de poder, né? Não para de governo, para de poder. O PT quer ficar no poder até eu morrer.
né? E eu vou demorar a morrer. Pelo menos é a minha vontade. Isso não seria um tiro no pé politicamente? Porque se tem um setor azedado com Lula, é o setor agropecuário, depois a gente fala sobre isso, né? Mas é a classe média. Né? A classe média, até a classe média alta. Não seria isso piorar essa relação com a classe média, não? José Val, não gosto de entrar tanto no aspecto político, mas se você for pensar a classe que de fato é muito forte, né, no peso de eleição para o Lula, é a classe mais pobre, né? Então, se a gente for olhar exatamente o que o Danilo explicou, é uma classe que vai ser favorecida e deve ser favorecida com a reforma tributária, justamente porque hoje contribui de uma forma praticamente equânime que uma pessoa que tem muito mais renda. Eu consigo te dar alguns dados aqui sobre essa situação do que é ser rico ou não. O Brasil, infelizmente, é um país muito pobre. Nós tivemos na pandemia, o cenário de pandemia, numa divisão, né, que se faz de classe A, B, C, D, E, nós tivemos mais de 20 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, classe E. Hoje no Brasil, uma pessoa que tem uma renda, ela ganha até acima de 10 mil reais por mês, ela é 1% da população. Então, depende muito de contexto. A reforma, ela vai tirar de um lado para levar para outro. Eu não imagino que a gente tenha alteração significativa do percentual da carga tributada geral, hoje é praticamente 33%, mas ela vai deslocar setores. Então, dentro desse ponto de vista político, se ele for pensar em classe média ou classe alta, efetivamente não ficarão felizes com essa reforma. Se ele for pensar em classe baixa, mas a gente tem que sim, independentemente da classe ser média, ou falar um pouquinho de justiça fiscal, isso é importante, nós estamos num país, somos cidadãos, isso é importante, então essa classe vai ser mais beneficiada. O que eu posso dizer para resumir essa fala, Rosenval? Sempre alguém vai gritar. A gente não vai ter nenhuma reforma a ser discutida ou aprovada que ela será unânime. Se a gente for fazer uma reforma na nossa casa, você vai discutir com o arquiteto, com o engenheiro, com a esposa, com a sua família. Então, a gente tem essa dificuldade. Então, não tem reforma unânime. Alguém vai ser beneficiado, alguém vai ser prejudicado, mas eu prefiro olhar pelo lado da justiça. Se a reforma for justa, ela vai entregar um grande resultado. Mas a alíquota de imposto de renda vai aumentar para algumas classes? Nós temos alguns projetos falando sobre imposto de renda. Nessa primeira, só para o pessoal entender, ela fez uma unificação de dois tributos, que é o PIS e COFINS, criando uma nova contribuição, que é a CBS, e nós temos ICMS, ISS, alguns dizem que o IPI, que estão virando o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Teremos uma segunda rodada para poder discutir imposto de renda, mas o que vai acontecer? É uma tendência que a gente alongue as faixas do imposto de renda. Pode ser que tenha novas alíquotas, mas novamente, para trazer uma progressividade. Trazer uma carga menor para quem ganha menos e uma carga maior para quem ganha mais. Posso dar um grande exemplo que é tendência que já estão tentando há muito tempo. Hoje uma empresa que tem lucro, quando ela distribui esse lucro é isento. Ou seja, ela não paga imposto de renda na distribuição do lucro. Ela já pagou imposto de renda da pessoa jurídica. Mas para distribuir para o sócio, por exemplo, ela não paga. A proposta, ela pretende trazer uma distribuição no dividendo de 20%. Então, hoje uma alíquota que é nada, é isenta, é zero, entre aspas, né? Isento e zero é diferente, mas só para o pessoal entender melhor, ela é nada, ela pode chegar a 20%. Mas precisa tramitar, precisa passar, são as propostas, né? Bom, deixa eu entender esse caso aí. Vamos pôr uma empresa que faz marketing, não é? Essa empresa paga pelo Simples, tá? Aí, ela, evidentemente, paga pelo Simples, chegou no final do mês, aí 10 mil para um, 3 só, 10 mil para o outro, isso por 30 mil. Eles querem tributar essa parte? Exatamente, essa distribuição de lucro da empresa. Agora, olha a contrapartida. Os projetos também falam de uma desoneração da folha de pagamentos. Então, todo mundo que tem empresa sabe o tanto que a parte social previdenciária ela é onerosa. Então, tudo bem eu tributar o meu dividendo, desde que eu abaixe a tributação na parte social previdenciária, porque vai ser um benefício tanto para o empresário, que tem uma folha muito agressiva, quanto para o próprio empregado. Então, tem que ter esse estica e puxa aqui. Mas, se a gente fosse usar, grosso modo, de respondendo, seria exatamente isso. Hoje, o dividendo é isento, teria uma tributação. Isso está claro, já foi patenteado? Não, isso tem a proposta, mas isso não está aprovado. Tá? O que foi aprovado foi o que eu comentei, CBS e IBS na Câmara ainda. Se isso não está aprovado, fica no campo. O que estão, então, procurando aprovar no Senado, doutor Danilo? Primeiro que é preciso compreender, como bem colocou o Gustavo, que a reforma foi fatiada em 2 momentos. Em primeiro momento, a tentativa era de tratar a respeito de tributação sobre bens e serviços. Embora, em questões pontuais, se tratou aqui nessa PEC 45 de tributação sobre patrimônio.
Haverá um segundo momento em que a tributação sobre a renda e sobre o patrimônio será objeto também de discussão. No atual momento, não há na PEC 45, não há nada que disponha sobre tributação do imposto de renda, por exemplo. Embora essa discussão ela faça parte da pauta política. Como, por exemplo, faz parte da pauta política a correção da distorção histórica, que é a questão da atualização da base de cálculo do imposto de renda, dos isentos. Se fizermos uma comparação das pessoas que tinham renda há 20 anos atrás e eram isentas do imposto de renda, esse valor, em valor presente, em tempos contemporâneos, equivaleria a um pouco mais do que R$5.000. Ou seja, R$5.000 hoje tem o mesmo poder de compra do que a base de isenção do imposto de renda há 20 anos atrás. Então, na medida em que não se atualiza essa base de cálculo do imposto de renda, naturalmente o governo federal enfia cada vez mais um número de pessoas na condição de contribuintes. Há pouco tínhamos um absurdo. As pessoas que estavam ganhando um pouco mais com o salário mínimo já estavam entrando na condição de contribuintes do imposto de renda. Então, essa distorção, ela, embora de forma pontual, esteja na discussão política, mas ela não faz parte, é importante deixar claro, dessa discussão que tramita na proposta de emenda constitucional na PEC 45. Mas só no arremate, essas discussões todas que faltam ser analisadas, o Senado voltando agora, chancelando o que a Câmara dos Deputados fez, chancela isso, aí volta a discutir os outros assuntos na Câmara dos Deputados, para depois vir novamente fazendo tudo. É assim? É isso? Ocorrendo alterações no âmbito legislativo, no Senado, essa matéria retorna para a Câmara dos Deputados. Para fazer o restante. Justamente, a matéria ainda retorna. Então, há um caminhar, há um processo legislativo a ser respeitado, até que isso se transforme de fato numa alteração do texto constitucional. Nós aqui estamos tratando de uma PEC, que fique claro também. PEC, Constituição não cria tributos, né? Aprovada a alteração do texto constitucional, aí a matéria dependerá de leis complementares para fixar toda essa calibragem da tributação, porque gera muita confusão. Eu vejo, há pouco discutimos isso também, há pessoas que já estão atribuindo de forma, na minha opinião, presunçosa porque está presumindo uma eventual alíquota que até então depende de uma lei própria, portanto, uma lei própria ainda de um caminhar legislativo para se poder falar aí nesse balizamento da tributação. Então, nessa fase apenas discutimos a alteração do texto constitucional e ato contínuo, naturalmente, que dependerá ainda da existência de leis complementares, leis ordinárias que regulamentarão esses tributos que forem objeto da PEC 45. Ok. Bom, a Credjur é a instituição financeira da família e dos negócios dos advogados em Goiás. Tem muita eficiência e menores custos. E você é dono de um banco. Telefone 3216-0102, porque pertence ao Complexo Cicobi, com mais de 2.000 pontos espalhados pelo país. E põe mais disso, porque recentemente as cooperativas estão comprando a sede dos bancos. É isso que está acontecendo. Procure uma agência e se informe. Vamos para o intervalo, voltamos já já. Estamos de volta aqui no Opinião em Debate desta noite, com grandes tributaristas aqui, Dr. Danilo Ossida, Dr. Gustavo Reck e o Dr. Paulo Felipe Souza. Reforma tributária, afinal, quem perde e quem ganha com a reforma tributária. Bom, o Dr. Danilo Ossida, me parece que, por necessidade ou por respeito, ambos, teve que ceder, e porque a área é muito importante para o PIB, teve que ceder a parte de agricultura e pecuária, né? Porque são 317 deputados, senão não passava. Então eu pergunto, para Goiás, sob o ponto de vista Goiás como produtor rural de peso, vai ser prejudicado Goiás? Pelo aspecto do setor agropecuário, do setor primário da economia. Olha, interessante questão, Roseval. A reforma, ela preocupou, há pouco falávamos aqui de tributação da classe média, sobre quem é que paga essa conta. A reforma,
ela se preocupou em trazer uma desoneração tributária em relação a alguns setores, que são setores tidos como setores essenciais na economia. Tecnicamente, nós chamamos isso de seletividade, né? Essa ideia da seletividade ela já existia como princípio, mas na prática ela não era uma realidade. O que é a seletividade? É selecionar setores essenciais e desonerar a tributação em razão da sua importância. No sistema que tínhamos até o ano passado, por exemplo, a ideia da seletividade do ICMS era basicamente nula, inexistente, quando avaliávamos, por exemplo, o setor dos combustíveis. Qual a razão de tributar a título de ICMS na ordem de 30% a gasolina e o cigarro na ordem de 27%? A bebida alcoólica era menos tributada que a gasolina. Isso era uma violação explícita à ideia de seletividade. Não sou eu que digo isso. O Supremo disse isso através de entendimento em repercussão geral. Por força dessa decisão do Supremo, os estados alteraram a alíquota mediante os estados, melhor dizendo, houve uma alteração da Lei Candir, que era a Lei Complementar Federal, adequando a essa decisão que foi, digamos que de cima para baixo, foi uma decisão por parte do próprio Supremo, apontando a violação dessa ideia da seletividade. E a reforma, ela coloca como pauta, como princípio, essa ideia da seletividade. Coloca como setor a ser desonerado os alimentos da cesta básica, os combustíveis, o setor primário da economia, que é o setor agropecuário, responsável pela produção dos alimentos. Então, há uma tentativa de se aplicar essa ideia de seletividade, desonerando setores que são tidos como setores essenciais, que atingem a classe mais pobre. Veja, a ideia do combustível atinge a classe média, é o cidadão médio, que está aqui pagando essa conta da tributação. E eu vejo que agora, Roosevelt, há uma tentativa de se reescrever um novo contrato social, que é inverter essa pirâmide da base dos contribuintes. É desonerar a tributação dessa base de contribuintes, que é a base que tem menor capacidade contributiva, e tentar trazer para a base da tributação aqueles com maior capacidade contributiva, como é o caso quando se vê a ideia da seletividade como princípio, dessa vez como um princípio que faz, de fato, sentido, porque o que temos, a seletividade, ela foi ignorada por anos dentro do sistema vigente. E, de igual forma, acredito que a tributação dos bens de luxo é, de igual forma, uma tentativa de reescrever esse contrato social, trazer as pessoas com capacidade contributiva para a condição de contribuinte. Eu só fico revoltado de não colocar vinho na cesta básica, né? Para não pagar tributo. Tinha que ter assim, ó, vinho até R$100, fica do meu jeito. Né? Mas o europeu considera vinho como alimento, né? Brincando aqui, mas ele considera como alimento, né? Porque lá é assim. Mas bebida alcoólica, realmente, você não tem necessidade premente de tomar bebida alcoólica, né? Embora, se você olhar no brasileiro que sofre tanto, ele tomasse a cervejinha, a cerveja vai aumentar. Vai ou não vai? Sim. A cerveja vai aumentar. E a picanha, vai? Não, é sério, doutor Gustavo Herra, a picanha vai? Entra na cadeia, né, produtiva do agro. Eventualmente, se a gente pensar como alimento, necessariamente não, né? É difícil falar do corte da carne, né? Mas usando o exemplo da seletividade que o Danilo falou, hoje, só para você ter uma ideia, Roosevelt, do preço de 1 litro de aguardente, de pinga, né? São coisas diferentes, mas da cachaça, de uma vodka, mais de 80% do preço desse produto hoje é tributo. É representado por tributo entre ICMS e IPI. A ideia, né, dessa discussão mais técnica que o Danilo falou é que o IPI ele tem essa obrigatoriedade da seletividade, botar uma alíquota mais alta naquele produto que é nocivo ou supérfluo. E o ICMS ele seria, segundo o texto constitucional, uma faculdade dos estados. Só que os estados não usam isso como parâmetro. Eu uso outro exemplo, a energia elétrica. Ninguém vive sem energia elétrica, a gente não estaria aqui agora. Energia elétrica com 29% de alíquota de ICMS. Então, o pessoal já está chamando e fazendo uma alusão ao que acontece lá nos Estados Unidos, o sin tax, sin de pecado, o imposto do pecado. Então, tudo aquilo que for nocivo ou supérfluo terá, pela seletividade, uma aplicação mais alta, segundo essa proposta de reforma. Porque existem mesmo aqui, doutor Paulo Felipe Souza, coisas que são no âmbito até da exuberância demais, do gasto excessivo, né? A pessoa, por exemplo... Eu gosto de vinho, né? E talvez seja por inveja também, mas porque diz que inveja de homem não tem cura, né? Do sujeito precisar tomar um vinho de R$3.000, R$5.000, R$7.000, R$10.000, R$15.000,
como o Zé Disseu, que gosta de tomar vinho, que toma Romani Conti, que custa uma fortuna. Então, esse camarada capaz de tomar esse vinho tem que ser onerado de uma forma diferente, né? Sem sombra de dúvidas, dentro dessa perspectiva da seletividade é isso. Quem pode mais, paga mais. Mas eu fico muito preocupado porque nós estamos discutindo aqui esses aspectos e eu costumo dizer, e às vezes vai falar até que eu sou contra a reforma tributária. Não sou, muito pelo contrário. Mas a próxima pergunta é, qualquer reforma? Me parece que não. Ela não traz muita segurança. Se você olhar o texto da emenda constitucional aprovada de forma, digo, assodada pelos deputados, que está na casa agora, na outra casa no Senado, muito do que é dito transfere, leva para a lei complementar futura, que ainda será aprovada, o ponto final, o bater do martelo. Então, isso me preocupa muito. Produtos da cesta básica que a gente estava falando, quais são? Não tem. Se você olhar a proposta de emenda, não tem. Então, a gente pode chegar amanhã e a lei complementar dizer que é só arroz, feijão, carne e macarrão, por exemplo. Ou não, pode fazer uma lista mais completa. Então, assim, a minha preocupação, e eu acho que isso deve ser muito bem considerado pelo Senado, é trazer alguns parâmetros, algumas certezas. Nós estamos aprovando uma emenda constitucional de incertezas. Está dando uma carta branca? Uma carta branca para o legislador infraconstitucional. Porque para mudar a Constituição são 3/5, bicameral, um processo bem complicado. Lei complementar não, é 50% mais um, maioria absoluta. Essa é a preocupação. Isso eu disse muito bem, por exemplo. Eu que colaboro, e com prazer, e outros, com a cesta básica. O que o meu grupo faz com relação à cesta básica? Não é só comida. O jeito tem que ter pasta dental, tem que ter escova de dente. Se tiver menina, mocinha na família, tem que ter o absorvente. Na verdade, tem que ter sabonete, meu. Uma família não vive só de coisa. E tem que ter um material, uma coisa de limpeza da casa, sabão para lavar roupa. Então, a cesta básica, o que é básico, né? Não é só comer. Senão o sujeito fica igual bicho, fica parecendo que o sujeito está na prisão, estando fora das grades, né? Então, é muito preocupante esse aspecto que você falou. Mas não tem, né, Danilo? O que é a cesta básica? A questão da lei complementar, certamente, ela trará esse balizamento. Mas por que depende de uma lei complementar? Isso não é um preciosismo da reforma que condiciona, porque sempre foi esse o rito. O sistema político brasileiro se estrutura dentro da ideia, dentro do princípio da legalidade. De modo que o povo, tão somente o povo, é que pode criar, instituir e autorizar o aumento de tributo. Veja, são os representantes do povo, o parlamento. Então, dentro dessa ideia, veja, a criação, a majoração de tributo, a criação de tributo, como vemos aí, governador tentando criar ICMS de FAO via decreto. Decreto não é a via legislativa para criar tributo. Existe a necessidade de uma lei complementar, porque a Constituição parte dessa premissa que os representantes do povo são os únicos autorizados a permitir o aumento, a criação e a majoração de tributo. Então, essa carência de uma lei complementar decorre desse próprio princípio, dessa ideia, né, dessa concepção do princípio da legalidade tributária. O Brasil, num certo aspecto, é um país bizarro nas democracias. Porque nós temos uma possibilidade, que já foi usada inúmeras vezes, do representante do povo aumentar seu próprio salário. Ele fala, não, eu quero aumentar, esse ano vai ser tanto. E o povo diz o seguinte, não, você não pode fazer isso, posso, eu sou representante de vocês. Entende? Então, isso, e aí vem em cascata. Quer dizer, se você olhar, estou pasmo, mandaram uma lista para mim de quanto recebe algumas pessoas do judiciário, e eu fiquei estarrecido. E isso é um problema que está sendo discutido agora, né? Quer dizer, não é uma lista que eu vou divulgar, essa coisa toda, não tem esse direito, e às vezes até a pessoa tem aquele direito, não está agindo fora da lei, quer dizer, mas então mude-se a lei, não é? Porque tem um teto para pagamento. O sujeito tem 3 vezes mais aquele teto, então alguma coisa precisa ser analisada a partir desta realidade, né? Nós vamos para o intervalo comercial, voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate, falando sobre a reforma tributária, afinal quem perde e quem ganha com a reforma
tributária. Eu vou fazer um jogo rápido aqui, só papo mesmo. E eu pergunto aqui para o Dr. Paulo Felipe Souza, o Brasil ganha com essa reforma? Sim ou não? Depende. Pode ganhar e pode perder. Tá bom, é tucano. Doutor Gustavo Reck, ganha ou perde? Bola na fogueira, hein, Roosevelt? Eu vou falar que ganha porque tem que mudar. Agora, não pode ser a toque de caixa. Doutor Danilo Ocida. Ganha. Ganha. Digo de forma assertiva porque o nosso sistema que foi desenhado na década de 60, CTN 66, Lei 4.320, 64, já não mais corresponde à realidade econômica do país. É um sistema que tem vácuos de tributação, existem pontos naturalmente de avanços e pontos que de fato merecem uma ampla discussão. Mas pensando por esse aspecto, acredito que é um avanço, é um passo dado. Agora, doutor Paulo Felipe Souza, o contador, né? Tem dia que o meu contador explica, eu falo, não me explica não, pelo amor de Deus, o que está fazendo, faz. Que é o Agostinho Pedrosa, que é um grande contador, né? Um abraço para você, Agostinho. Mas os contadores agora vão... eu posso agora chamar um cabeça de bago qualquer, porque é tão simples que qualquer um faz, não? Vai simplificar isso aí? Essa é a grande crítica. O projeto inicial eram 5 impostos em apenas 2. Já aumentou para 3 e já foi criada uma contribuição no artigo 20 da emenda constitucional. Então a gente já tem 4 constitucionais. Alíquota única era o projeto inicial. Agora a gente já tem 3 alíquotas. Então, assim, o que era para ser algo simples, para simplificar, não é simples mais. E se me permite, eu não sei se vou fazer essa pergunta ainda, mas eu não poderia deixar de falar. E o Estado de Goiás? Perde ou ganha? Isso. Quer me parecer não, tenho convicção que a longo prazo o Estado de Goiás perde. Por que várias empresas farmacêuticas, de veículos vieram se instalar no Estado de Goiás? Tão somente por causa dos benefícios fiscais, fomentar, produzir para o Goiás. Uma vez que tem essa unificação de tributos, finalizou o período de transição, que é de 7 anos, está resguardado até 2032 os benefícios, mas depois de 2032, acabou. Nós não temos mais por que uma Hyundai continuar aqui no estado de Goiás. Nós estamos longe de mercado consumidor, estamos longe do Porto de Santos, onde vêm os insumos que eles utilizam na industrialização. Então acaba que a longo prazo, infelizmente, caso aprovada a proposta, Goiás perde. É isso aí, doutor Danilo. Goiás tem uma vantagem que é a localidade. Estamos no centro, né? O corredor logístico. Os benefícios permanecem, a reforma não altera benefícios fiscais até então concedidos. Confesso que, pensando pelo aspecto da vocação do agronegócio, a vocação regional para esse setor, a reforma contempla, e, em certa forma, o setor do agronegócio, desonera a tributação. Então, nesse aspecto, eu vejo que Goiás ganha. Há toda uma cadeia que decorre, inclusive, do agronegócio, a cadeia da indústria. Pensando pelo aspecto da apropriação de créditos, né, nesse regime novo de tributação, até então, o que não se tem no sistema vigente, o setor industrial, a depender dos contornos, aqui é tudo presunção, porque não tem texto final, mas o setor industrial pode sim se beneficiar com essa reforma, dentro do sistema de creditamento, né, da não cumulatividade do tributo, né, ou seja, na medida em que se tem sucessivas etapas, há possibilidade do creditamento da tributação. Para o setor industrial, é uma fórmula talvez interessante, né, para o regime de tributação. É um contraponto que eu faço, né, doutor? Para provocar o debate. E o doutor Gustavo Reck aqui pode desempatar? Ficou fácil, hein, Roosevelt? Eu acho que realmente tem muita coisa prematura ainda para a gente ver os efeitos. Igual eu falei, a reforma ela nunca vai atender a todos. Tem ponto positivo e ponto negativo. Eu posso fazer uma crítica, que é o que aconteceu agora recentemente sobre a questão da aprovação. O Lira, presidente da Câmara, deu uma entrevista ontem dizendo que ele espera que o Senado faça revisões no texto. Qual que é o tramitar disso? Se o Senado revê alguma coisa do texto, ele volta para a Câmara. Então, por que aprovou a Câmara sem rever o texto, sem propor as alterações que entendiam que seriam pertinentes? Então, o Brasil, infelizmente, às vezes faz sem um estudo mais aprofundado de impacto. Tem muito estudo, diga-se passagem, tá? Mas o estudo mais aprofundado de impacto, mas especialmente, comentei com o doutor Danilo em off aqui, eu tenho certeza absoluta que tem deputado que votou para aprovação e não leu o texto. Sequer ler o texto da reforma.
Então, a gente precisa tratar isso com mais seriedade e mais maturidade. E o ponto final nisso, Roosevelt, essa reforma ela não é imediata. O doutor falou sobre uma transição aqui. O cidadão comum, às vezes, está com a expectativa que no ano seguinte, que agora que aprovou essa reforma, já está tudo valendo. A gente tem uma regra de transição que vai beirar 10 anos. A gente falando em efeitos finais, numéricos, de 50 anos. Então, é uma reforma que tem uma vida inteira. Tem gente que está aqui que não vai ver o efeito final dessa reforma. Não, mas é interessante um deputado que perguntaram para ele, devia ter gravado o nome, falou, o senhor leu o texto todo? Ele falou, não, eu não li. Ele falou, por quê? Por coerência. Coerência como? Eu nunca leio essas coisas, eu tenho meus colegas que fazem esse estudo, eu nunca li, é coerente, eu não leio. Então, e o Chico fala isso de boca cheia, não é? Então, essa é quando, doutor, olha, são poucos os senadores e deputados que se debruçam e chamam um especialista para me explicar aqui o que está valendo. Agora, no arremate, quantos minutos nós temos aqui? 4 minutos. Eu só quero que fosse fale, porque eu tive a oportunidade de conversar com grandes especialistas em direito tributário, em tributação, em finanças e etc. Tal. Os grandes. O Henrique Meirelles, por exemplo, diz que não, está top. Né? Outro, João Betting, que é um cara grande também, está top. O próprio doutor Danilo Cido, vocês, não tem críticos ferrenhos a isso. Mas aí dizem para mim o seguinte, esses críticos são todos ligados a estados como São Paulo, que é um estado que vai ganhar muito. Né? Então a gente fica pensando que se é por aí, então anula-se toda essa informação positiva, essa defesa total que está sendo feita, que é da turma da Fiesp, que na verdade, se dependesse só deles, não existiria cardiologista no Brasil. Porque eles não têm coração, né? Eles pensam no lucro, né? Essa turma, coração, eles não têm e nem querem ter, né? Mas vamos acreditar, eu acho que o Brasil passa por essa como passou por muitas outras, né? Muito obrigado, doutor Paulo Felipe Souza, tão agradável conosco, veio aqui nos socorrer, entende muito o assunto, veio com uma gravata aqui, Danilo Silva, que se tivesse a reforma tributária, ele já ia pagar uma alíquota, você ia ver, viu? É o super luxo. Né? A seda, né? Maravilhosa. O Gustavo Reck, eu que acho que que eu sou da família dele, eu sou da marra, eu já entrei na família dele e fiquei lá e não saio mais. É uma pessoa muito culta, muito bem informada. O doutor Danilo Cida, nem posso falar, debatedor lá no Opinião em Debate, que vai na Bandeirantes, 98,7 FM, das 7h30 às 8h30, nós estamos lá, tem esse tipo de discussão e outras importantes para a comunidade, para o país, para Goiás, nós estamos lá firmes toda manhã. Muito obrigado por vocês, obrigado minha equipe de apoio, Ana Porto, que está prestes a ter neném, está aí conosco ainda, a Jesus, que veio para nos salvar, e tem esse herege aqui, que está comigo há mais de 25 anos, que é o Carlão. Meninos que estão em cima, no topo da pirâmide, muito obrigado por vocês, até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.